seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. É muito bom ter você por aqui. Esse vídeo ele foi preparado com muito carinho para a gente conversar sobre um tema que comparece muito nas nossas relações, mas que muitas vezes passa despercebido por nós. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas. Você já se sentiu que precisa de uma outra pessoa para se sentir bem com você? Que só está tudo certo quando alguém te valida, te responde ou te escolhe. E quando isso não acontece, parece que tudo está fora do lugar, vem um monte de pensamentos, vem uma ruminação, você fica lembrando de como foi a última vez que você falou com essa pessoa ou que encontrou, se fez alguma coisa de errado, se essa pessoa está chateada com você. Fica imaginando muitas coisas do que pode ter acontecido para que essa pessoa não tenha respondido a sua mensagem ou esteja mais distante nesse momento. Então você pode até pensar que isso tem a ver com você gostar demais da pessoa, com amar demais, mas eu quero te apresentar uma outra possibilidade. Talvez isso seja um padrão de dependência emocional. E mais profundo do que isso, talvez isso tenha a ver com uma dor mais profunda, a dor de você não ter aprendido a se amar, porque a dependência emocional ela é muito alimentada pela falta de amor próprio, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então fique por aí que a gente já volta. A dependência emocional, ela acontece de forma muito sutil e às vezes passa despercebido nas nossas relações. Você imagina uma mulher casada e quando ela expressa que quer fazer cursos ou hobbies ou quer fazer uma visita à sua família e o seu companheiro, seu esposo expressa ali um desinteresse, uma desaprovação e ela internamente, às vezes sem até chegar à consciência, ela começa a reorganizar a programação que ela tinha feito, ela pensa em fazer em um outro momento ou deixar de fazer, porque ela percebe a desaprovação e ela começa a mudar o seu planejamento porque ela precisa de uma aprovação, de uma validação do outro para fazer aquilo que ela deseja fazer, aquilo que ela quer fazer. Imagina também duas amigas, uma relação de amizade, onde uma amiga chega e conta para outra de uma escolha que ela fez na vida, de seguir um determinado caminho, mesmo que ela pensou, ela amadureceu aquela escolha, e quando ela chega para a amiga e conta, essa amiga expressa ali uma desaprovação, que aquele caminho não é muito bom, que não vai dar certo, e aí a amiga que trouxe aquela escolha, ela começa internamente a também questionar a escolha que fez, mesmo que ela tenha amadurecido, feito os planejamentos daquele caminho que ela quer seguir, ela começa a rever internamente, ela vai questionando a sua escolha, aí começa também a não achar tão boa assim, e até chega a desistir de algo que ela estava desejando, porque não encontrou validação daquela outra pessoa. E aí a gente começa a pensar essas nuances da dependência emocional, que é tão sutil, e às vezes essa mudança na escolha, no planejamento, elas não tomam nenhuma consciência, não, eu estou mudando por conta dele, estou mudando por conta dela. Não chega nem a essa lucidez, a essa consciência clara da mudança, mas acontece ali na sutileza, internamente, vai se deslocando, começa um questionamento, porque existe um padrão de dependência emocional. Então a pessoa vai fazendo essa mudança. E a gente pode pensar que uma relação saudável, uma relação afetiva, amorosa, saudável, uma relação de amizade saudável, ela tem liberdade para o outro fazer escolhas, para o outro comunicar, olha, hoje eu vou visitar minha mãe, hoje eu vou visitar meus pais, olha, eu fiz essa escolha, olha, estou pensando em fazer isso, seguir por esse caminho. E mesmo que a outra pessoa discorde, que é natural, porque são pessoas diferentes e vão seguir caminhos diferentes, mesmo que elas tenham se encontrado numa relação de amizade ou amorosa
por algumas afinidades, ainda assim elas são indivíduos e vão seguir por caminhos diferentes. E precisa, numa relação saudável, ter essa possibilidade de escolhas diferentes, de cada um seguir o seu caminho, sem necessitar da validação, da concordância, da aceitação do outro. E aí a gente começa a entender que o padrão da dependência emocional, ele é marcado por um vínculo afetivo disfuncional, onde a nossa identidade pessoal, onde o amor próprio está muito condicionado à validação e à presença do outro. É como se fosse uma necessidade excessiva do outro, mesmo que isso implicasse na nossa perda de quem nós somos, abrir mão de nós, né? Dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos limites, da nossa autonomia, de poder fazer as nossas próprias escolhas. Então a gente não sabe quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente sente, porque isso está muito condicionado a uma validação, a uma posição do outro. Então é a partir do outro que eu vou sentindo, né, que eu vou me dando conta dos meus sentimentos. Então se o outro tem uma reprovação, eu sinto desconforto, não pela minha escolha em si, mas pela reação do outro. E esse padrão de vínculo, ele é estabelecido muito cedo. Talvez lá na nossa infância, quando a gente não foi vista, quando a gente não teve as nossas emoções reconhecidas, quando não houve valorização de algo que a gente fez. É um padrão que costuma acontecer, começar desde muito cedo, e a gente vai aprendendo a não receber amor, a precisar se moldar para que se sinta aceita, a se calar, a agradar, para que a gente receba amor. E esse padrão, ele vai se repetindo durante a nossa vida. A gente segue para a vida adulta dentro desse padrão de comportamento, né? E na vida adulta a gente repete. A gente acaba recebendo migalhas, né? Recebendo menos do que a gente merecia receber, se anulando, sempre com medo de se sentir, de ser abandonada, de ser rejeitada. E existem algumas coisas, alguns traços das pessoas que têm esse padrão de comportamento de dependência emocional, o que aparece para te ajudar a se localizar dentro desse tema de uma forma mais profunda. É importante você perceber se você encontra esses traços dentro de você, se você tem um medo excessivo de ficar só, se você tem dificuldade de tomar decisões sem o apoio externo, se você se submete e tolera relações disfuncionais ou também tóxicas, que a gente fala muito hoje, se você idealiza ali o parceiro, né? Ele é que sabe, é ele que vai decidir. Se você tem uma necessidade de constante de aprovação, é importante você ver se esses traços estão presentes dentro de você, se você se relaciona assim com a pessoa, com seu parceiro, com uma relação de amizade, né? Se esses traços estão presentes, porque são esses traços que vão ali determinar esse padrão de dependência emocional. Tem um psicólogo bem conhecido que ele fala que a dependência emocional é uma tentativa inconsciente ou subconsciente de completar no outro algo que faltou lá na nossa infância. Então o outro tem esse lugar de tamanha relevância, de tamanha importância para nós. E lá atrás, talvez você nunca tenha aprendido a se amar pelo simples fato de você existir. E sem essa base segura, a gente começa a achar que o amor está do lado de fora, que a gente precisa do outro para se sentir inteira. Mas a verdade é que ninguém consegue mais preencher esse vazio dentro de você. Agora é você que vai precisar buscar preencher o que te falta. Isso que não foi entregue para você, esse amor incondicional, onde você era aceito pelo simples fato de existir, não por algo que você fizesse de bom e quando você errasse você era reprovada. Não, é quando a gente é aceito inteiramente, a gente se sente inteira para ir para a vida. Quando a gente é aceita
em partes, ou partes de nós são aceitas e outras não. A gente vai para a vida buscando preencher isso que ficou faltando. E isso é muito importante da gente poder entender o que acontece nessa dinâmica que faz a gente se sentir que a gente precisa de um outro, de alguém que nos dê alguma coisa para a gente se sentir bem, para a gente se completar. E entendendo isso, a gente pode buscar preencher o que nos falta, porque mesmo que o outro tente fazer, vai ser algo que ele não vai conseguir, porque só a gente é que vai poder fazer. Quando a gente chega na vida adulta com essas faltas, é só a gente que pode preencher. E essa também é uma boa notícia, porque o amor próprio ele pode ser construído. Tem 2 vídeos que eu falo que o amor próprio ele não vem de dentro, e também cito 5 atitudes que a gente pode ter para fortalecer o nosso amor próprio, que está no nosso canal, que você pode ver, que vai complementar com esse vídeo aqui nesse sentido dessa construção do amor próprio, que a gente vai entendendo que ele está na base da dependência emocional. A gente precisa primeiro se amar, e aí a gente não vai buscar no outro, a gente vai estar inteiro para partilhar a nossa vida com outra pessoa também, que é importante que ela também esteja inteira. E é nessa dinâmica que a gente vai se construindo as relações de dependência emocional. Quando tem muitas coisas que nos faltam e a gente está na vida ainda buscando e a gente direciona para alguém. A gente entende que a gente precisa construir em nós o amor próprio, desenvolver em nós o amor próprio para que a gente amadureça. E esse amor próprio, ele é um amor incondicional, é um amor realista, que aceita as suas imperfeições, que aceita as nossas imperfeições e valoriza a singularidade. Eu tenho espaço para ser do meu jeito, eu tenho espaço para ser diferente, para fazer escolhas diferentes que o outro não concorde, e está tudo bem, porque é o meu caminho. O meu caminho vai ser diferente do caminho do outro. Então, eu me aceito o meu jeito de ser, meu jeito de olhar para a vida, as minhas singularidades, aquilo que é meu. É importante que tenha essa dimensão da aceitação de quem a gente é. E a partir disso a gente vai seguindo, construindo, cuidando de nós, olhando, se aceitando, se acolhendo nas nossas dificuldades, nas nossas sombras e podendo ali modificando aquilo que a gente quer modificar e transformar para estar numa melhor forma na vida, mas reconhecendo quem nós somos. A gente sabe que é um processo e que leva tempo para isso acontecer, mas é importante a gente começar a seguir, a construir esse amor próprio e seguir para a vida restabelecendo relações, construindo relações saudáveis. E eu quero te perguntar como esse vídeo está chegando para você. Se algo nesse vídeo te tocou, eu quero te pedir para você colocar nos comentários, trazer a sua percepção, se você já teve vivências desse tipo, e compartilhar com a gente para que a gente possa também estar fazendo uma troca interessante aqui no nosso canal, com outras pessoas que também passam por essa situação. Te pedir para você colocar isso, o seu depoimento, se sentir à vontade para fazer isso. E para você curtir o nosso canal, compartilhar se você achar que esse vídeo vai fazer sentido para alguém. E também se inscrever se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal. A gente sempre tem preparado conteúdos que vão te ajudar a você desenvolver o amor próprio, que é a base que a gente precisa para estar na vida fortalecido e seguindo com passos firmes e principalmente com saúde mental nesse tempo que é tão difícil, tão adverso, mas a gente precisa de alguma forma buscar esses recursos para se sustentar na vida. E eu espero que esses vídeos estejam te ajudando dentro dessa nossa proposta. Eu vou ficando por aqui e desejo para você muito desenvolvimento do seu amor próprio. Um beijo!